Salve, salve! Tamo no ar mais uma vez. Olha a trilha sonora rock and roll, que nem a Bruninha aí. A Bruninha rock Eu and roll. ia falar isso agora. Eu adoro esse rockzinho no Rapaz, isso começo. aqui eu Muito bom. gravei quando tava inspirado, pra dizer assim. Sabe que música? Eu sou uma tragédia, Bruninha. Eu sou trágico com música. Olha que já tive boa vontade, mas não rolou. Não rolou. Eu sei que você Eu de tem, vez em quando me arrisco no violão, né? você tem Mas talento. Eu não que levo jeito pra. talento. Não levo jeito pra parada, não. Aí. Mas olha só, vamos falar de coisa séria, de coisa boa. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas é um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal de @direita do Congresso Conservador Brasileiro. Nós somos aqui, eu, Rodrigo Calvoso, e a Bruna Vaz, aqui trazendo você para dentro da aura, do espectro positivo do Direita Pode. E hoje vamos debater assuntos que estão em alta. A Bruna preparou aqui uma pauta daquelas sinistras, polêmicas. Né? Pois é. Só quero dizer o seguinte: a gente não faz pauta nenhuma, tá? A gente vai lembrando aqui das paradas aqui, junto aqui, vai fazer isso aqui e tal, e rola. Tá, Você mas antes podia de. ter, você podia ter Ah, me avisado antes, que era para mentir, né? Porque eu é tentei verdade. aqui e você. Não, a É gente nem tem verdade. roteiro. Aí eu, pô, me quebrou, né? Já comecei assim, como uma É mentirosa, verdade. mas tudo bem. É porque eu falei assim, eu não vou mentir porque nós não somos candidatos a nada por enquanto, a gente não é É político, então a gente verdade. não leva a gente para ficar mentindo, não. Tem uns políticos aí que até são gente boa, bacana e tal, mas tem uma turminha aí que é complicada pra caramba. Não sei se você que tá aí do outro lado tá concordando com a gente. Se você estiver concordando, mete o dedão no like, se inscreve no canal, por favor, que é importante pra caramba. A gente tem também o nosso próprio Instagram também, né, Bruna? Ah, Qual é a eu ia nossa... falar do Instagram. Tem que seguir no Ah, Instagram, porque senão o Rodrigo não vai mexer no Instagram. É só... @direitapod. Acho que é esse o Instagram, né? Deixa eu confirmar aqui. Confere aí, que enquanto isso aqui É eu vou vendo direita aqui. pode ou direita.pod? Acho que é direito.pode. Direita.pod. Pra tu ver que é. Sigam o nosso Instagram, porque Isso senão o aí. Rodrigo não vai atualizar. Já falei, só vou atualizar quando Direita.pod. estiver bombando. E aqui tá bombando já, mas você pode ir lá também no Instagram da gente, meter o dedão lá no like. Aqui e lá também, segue a gente lá, que vai ser um prazer de poder trocar ideia sempre quando possível em todos os canais e todas as plataformas. Isso aí. Claro, também tem o perfil aí da Bruna, tem o meu perfil pessoal, vocês podem seguir todo mundo aí. E claro, também não podemos esquecer do próprio perfil do CCB USA da Fátima. Fátima, beijão, tô com saudade de ouvir Beijo, você dizer. Fátima. A Fátima ligava para mim e falava: liguei só para te dizer que te amo. Nunca mais ela fez isso. Eu tô ficando chateado com ela. Fátima é uma fofa. Me elogiou essa semana. Nossa, Lá. tá vendo? Tá vendo? Adorei Fátima. Fico preocupado de conhecer alguém que não goste da Fátima. Um dia que eu conhecer essa pessoa, eu vou ficar realmente bem preocupado com essa pessoa. E claro, meu parceiro, meu amigo Zé Carlos Maciel também. E a Thaís. Beijo para todos vocês, morrendo de saudade aí de vocês. Mas, Bruninha, vamos falar aqui especificamente do que a gente veio aqui fazer, né? Tá sabendo que houve premiação de político? Sabia disso? Tô por alto. Você que me falou mais cedo, né? Mas Olha só, a gente aqui tem o objetivo sempre de trazer as verdades, mostrar a realidade da imprensa, mostrar a realidade da mídia. E como a gente bem sabe, a mídia tem por princípio básico ser plural, né? A pluralidade. Eu já treinei, engasguei com essa palavra aqui antes daqui. A pluralidade da imprensa é realmente algo que me deixa embasbacado. Olha só. Saiu essa semana o prêmio, deixa eu botar aqui, vai ficar em cima da Bruna, depois eu ajeito aqui a Bruna. Ó, saiu essa semana aqui o prêmio Congresso em Foco. E a grande vencedora do Congresso em Foco foi a Sâmia Bonfim, rapaz. Conhece a Sâmia? já ouvi falar. Agora eu estou focada aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto lugar. Exatamente. Só E para deixar. eu queria Só saber de... assim. Pode concluir. É que eu sou ansiosa. Mas conclui. Olha só, todos os membros da Câmara participaram, tá? Só para você ficar bem claro. E aqui é como a gente costuma dizer, a pluralidade da imprensa é algo que impressiona. E essa categoria aqui foi exclusivamente votada pelos jornalistas. Mas E só olha que. Rio, São Paulo? Não, Brasil todo. Brasil todo. Hum. Aí você vê os vencedores. Se quiser ter a honra, Bruninha, pode ler aí, se você estiver conseguindo ler. Primeiro lugar, Sâmia Bonfim, com o partido Exatamente. PSOL, São Paulo. Pessoal do São Paulo. Segundo, Guilherme Boulos, PSOL, São Paulo. Terceiro, Jandira Fegali, PCdoB, Rio de Janeiro. Quarto, Tabata Amaral,
PSB São Paulo, 5. Quinto, Chico Alencar, PSOL Rio de Janeiro. E assim, eu só queria saber qual critério para escolher ganhar o prêmio de jornalismo. Critério é não ter critério. Critério você escolhe quem é o político da Câmara que você acha que está fazendo o melhor trabalho. Porque, na verdade, a gente percebe, né, por essa lista aí dos 5 mais votados, não sei. Um mesmo segmento político, né? E aí que eu te falo. A votação, né, foi com base o quê? Simpatia. Na simpatia, na admiração do jornalista. Mais do que isso, Bruna, eu acho que. Teve no Senado também. Deixa eu botar aqui o do Senado. No Senado eu acho que a situação. Você não tinha me falado. Não, pegadinha. E a Senado vai estar bem melhor a situação. Pode ter certeza disso. Olha aqui, o vencedor. Fabiano Contarato. É o Contarato. Espírito Santo. Eu nunca ouvi falar dele. Elisiane Gama. Essa mulher tá em evidência por causa do 8 de janeiro. Já vi algumas falas sensacionalistas. Qual é o estado dela? Qual é? MA. O que é MA? NA. MA. Maranhão. N de navio. Não, se tá N aí é porque tá errado, mas é M. MA. Maranhão. Eu já tava assim, que estado é esse? MA, Maranhão. Quem é do PSD, Maranhão também? Terceiro lugar. Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. Exato. Quarto, Rodrigo Pacheco. Esse aí é o manda-chuva, né? Otto Alencar em quinto. Esse teve até 6, né? Esse teve até 6. Rodolfo Rodrigues. Randolph Rodrigues, sem partido. Randolph. Dá uma... ele é sem partido? Achei que ele fosse... Não, ele é sem partido. Nem os partidos aguentaram com ele. Então você vê aí uma linha bem similar ao que estava rolando lá também na Câmara, né? Agora, que jornalistas votaram? Porque se você também pegar eu vou chegar jornal... lá. Eu vou chegar lá. Então vai lá. É porque tudo tem um porquê. Então, olha só. Dentre esses 11 vencedores, vamos dizer assim, só tem a galera de esquerda. Impressionante, né? Será que quando esses profissionais, meus coleguinhas de imprensa, quando vão transcrever a situação para as matérias, jornalistas, será que eles conseguem ser totalmente isentos diante de um cenário de preferência como essa? Exatamente. Para mim é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal, né, o nosso STF, querer premiar jornalistas que falarem bem Aí é a troca, né? É a mão que vai e a mão que volta. É bem simples da gente identificar esse tipo de situação, mostrando sim que há um viés político. Se você tinha dúvida de quando a gente fala, olha, a imprensa tem viés, a imprensa tem simpatia pela esquerda, a imprensa tem sim preferência, muito boa vontade com a imprensa. Hoje em dia é uma torcida. Algumas matérias você já percebe ele é torcida, assim, nem disfarçam mais. Você falou muito bem. Bolsonaro ficou inelegível, Lula foi solto. A gente já viu na eleição aquela comemoração do Jornal Nacional, né? Mas isso aí eu vi até alguém falando que o Bonner, né, pós-eleição, ele abriu uma latinha, não sei se foi cerveja, mas ali era um gesto de comemoração, a perda do Bolsonaro. Tudo isso tem, mas acho que isso aí, essa eleição, essa votação de jornalistas, unicamente de jornalistas, é a prova. Passou batida. Óbvio que quase ninguém deu atenção para esse tipo de votação, porque não serve para porcaria nenhuma, não serve para referendar absolutamente nada esse prêmio aí. Mas eu acho que só é um retrato fiel da nossa situação da imprensa. Você que ainda tem a inocência de achar que a gente vive sob um país que tem uma democracia na imprensa, uma democracia jornalística, você está vendo aí claramente a prova de que a gente está diante, sim, de um júri, porque, na verdade, hoje em dia se faz, não são matérias, eu, como jornalista, posso falar de cadeira, a gente não lê, a gente não assiste matérias, nós lemos panfletagem política o tempo todo, e a verdade é essa. Hoje aí é a prova
que eu e a Bruna aqui, a gente está trazendo. Eu e a Bruna não, né? A gente está só trazendo esse recorte desse prêmio que é distribuído aí através dos votos do jornalista. Você concorda, Bruno? Sim, com certeza. Olha só, você me perguntou aqui em relação aos que votaram, tá? O critério é o seguinte: são 25 jornalistas que foram escolhidos pela banca do prêmio, tá? Aleatoriamente, segundo eles, mas entre os nomes tem aqui Reinaldo Azevedo. Miriam Leitão. Não, ela estava muito ocupada, ela não pôde. Então tem Reinaldo Azevedo, Dora Kramer, deixa eu ver aqui mais aqui. Eliane Cantanhede. Eu ia falar ela. Então é só para vocês terem uma noção, são 25 no total. Guilherme Amado, são gente Nossa, assim. esse aí só falta trabalhar com a camisa, né? Lula livre. Então é só a gente que você percebe que não esconde de ninguém que é de viés político, mas está aqui, são 25 profissionais de imprensa. E o mais engraçado, aí agora é a primeira parte da pegadinha. Bruna, essa eu não combinei com você e eu vou te deixar numa baita saia justa, de propósito. Eu sou mal com você. Talvez a minha conexão caia, mas fala aí. São 25 jornalistas, né? Você sabe que a galera de esquerda gosta muito de preservar a diversidade, bancar aí a diversidade de gênero, racial, cultural, enfim, de tudo. Dessa bancada de 25 jornalistas, quantos negros? Nenhum. Não, você está muito malvada. 2. Ou seja, menos de 10% da bancada que escolheu os melhores políticos são negros. E aí? Se isso fosse ao contrário. Os parlamentares eleitos, né, por essa votação. Você chegou ao ponto onde eu vou chegar agora. Por isso eu gosto de você, Brunete. Tô botando aqui a fotinha de todos eles. Ficaram até na tua frente, Bruna, mas juro que não foi de propósito. Eu tô em dúvida se Paulo Paim é... Não, o Paulo Paim é mais moreninho, mas ele não chega a ser negro. Tá? Até posso botar aqui depois uma foto dele. Ele chega a ser negro. Vamos considerar mulato? Beleza, mulato. Mas não... E olha lá, o resto são todos brancos, ou seja, caramba. Cadê a tal da diversidade, Bruno? O amor Primeiro, venceu? eu preciso saber que critérios utilizaram para escolher essas pessoas. Critérios pessoais, tão somente, né? Tão somente. Então, acho que assim, isso é reflexo de um jornalismo parcial, um jornalismo sem qualquer profissionalismo, porque para mim tem vários fatores a serem analisados em relação ao trabalho de um parlamentar, tá? Como a presença, né? O que tem feito em prol da sociedade, e eu não sei se isso foi avaliado, né, pelos julgadores. Teoricamente foi, né? Eles avaliaram, sim, foi aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler, tá tentando ver aqui. Por exemplo, o Rodolfo Rodrigues faz várias manifestações políticas, né? Óbvio, lá no Twitter, que eu considero polêmicas, que eu considero agressivas, e ainda assim ele ganha um prêmio? Pois é, será que ele tá difundindo ódio? Se fosse um parlamentar, né, de esquerda, de centro, sem problema algum, mas mais equilibrado ali nas redes sociais, passando informações de forma qualificada, né, e não agressiva. Exatamente. Ok, eu não vejo problema algum nisso, você premiar um parlamentar de esquerda. O que chama atenção é não ter ninguém de direita ali, né? Como se nenhum político de direita prestasse, nenhum parlamentar. Ninguém presta, o que não é verdade. Pois é, porque até já torna a votação bem parcial. Total, pois é, porque o que eu te falo assim, nada contra se a maioria achar que o de esquerda é merecedor do prêmio. Pô, legal, valeu, tudo bem. Mas, cara, 100%? Não, irmão, aí tem alguma coisa estranha. 100% da bancada são simpatizantes da galera do lado do amor venceu, né? Então, você, leitor, que está aí do outro lado, recebendo diariamente as notícias no seu celular, no seu jornal, no seu rádio, presta bem atenção quem você acompanha, tá? Porque todos esses jornalistas aí que eu citei, que foram citados e são
da bancada desse prêmio são de grandes jornais, tá? São 25 jornalistas de 10 veículos de grande repercussão nacional, segundo eles. Eu acho que já chegou num nível, pelo menos para mim, que nem me espanta mais. Não. Mas ainda assim, eu fico triste, porque nós não temos mais fontes de informação confiáveis. Né? Porque a gente na vê grande tão mídia. parcial. Na grande mídia. Da grande mídia. Uhum. São poucas as pessoas que eu conheço hoje que assistem uma TV Globo, né? Então, a maioria muda. De repente, da mesma forma que... Pode falar. De repente, o pessoal que já é tão habituado a fazer aquela rotina continue, mas... eu tinha o hábito de chegar em casa, ligar na TV, na Globo, né? Uhum. Mas nem isso eu faço hoje em dia. E aí você liga ali na Globo News. Militância mesmo. Militância o tempo todo. Eu vou perder meu tempo vendo um jornal desse? Não vou. Não tem condição. Então, tem condição. Eu vou mais além, Bruna. Nem do carro, mas eu triste. consigo escutar. Antigamente eu escutava CBN. Não consigo mais. Não tem como. Não tem como. Ou eu boto em algum canal do YouTube e vou ouvindo o canal do YouTube no rádio, ou eu boto o Spotify, porque não tem condição. Não tem mais condição. Então eu fico lamentável. triste, fico mesmo. Fico também. Eu, como jornalista, então, eu tenho vergonha hoje em dia de dizer que sou jornalista por causa disso. Você que está aí do outro lado, se você também tem vergonha do que recebe aí através da imprensa, diz aí o que você acha a respeito dessa situação. Você concorda com a gente? Se discorda também, você tem todo o direito de chegar aqui e falar: olha, discordo de vocês, acho que a imprensa é imparcial. Beleza. Fique à vontade e manda ver aí, mas traz justificativa por que você pensa isso, que a gente vai botar aqui, não tem menor problema de fazer isso. Porém, eu acho pouco provável que você consiga fazer um argumento tão plausível para que possa ser defendido uma ideia diferente do que a gente está falando aqui. Bruninha? Isso aí. Vamos passar para a próxima pauta? Aí eu vou deixar aquela que você sugeriu para a gente aqui. Estou precisando passear. Já que tá dando pra você passear. Pode pegar uma carona em um voo da Força Aérea Brasileira. Posso fazer isso, Bruninha? Me explica isso aí. Pode sim. Quem que fez isso ultimamente? Olha, eu sei que teve uma ministra, né, que foi trabalhar num domingo. Mas foi trabalhar, né? Não foi fazer passeio, ela foi trabalhar. Tá. Coincidiu dela ir para o local onde seria o jogo da final do time dela, o Flamengo, em São Paulo. Fala que você podia se aprofundar mais nesse assunto, né? O quê? Do Flamengo e São Paulo? Fora São Paulo? Mas vai lá, vai lá. Nós não estamos falando de futebol aqui, vamos deixar isso para a Rica Perrone, tá? Deixa pra ele lá. Aqui é sobre política, questões sociais, não de futebol. Então, tá bom. Mas aí a tal ministra pegou o avião para passear, para trabalhar. Por um acaso era na final da Copa do Brasil, é isso? Foi a final da Copa do Brasil. Para de me provocar, Rodrigo. Eu não provoco ninguém, pelo amor de Deus. Longe de mim fazer isso. Meu telefone, porque foi a ministra Aniele Franco, né, que ela usou o avião da FAB para ato do governo na final da Copa do Brasil e foi alvo de críticas. Olha, coitada. Ela fez um vídeo falando que ia para o Morumbi, né, mas a trabalho, e coincidentemente ela é flamenguista. Foi como eu falei no começo, trabalhar em pleno domingo, né? Eu acho que assim, pode ter sido? Pode, mas não estou útil ali ao agradável. Mas deve ter sido coincidência. Deve ter sido coincidência. E aí eu entrei no Twitter e vi várias pessoas, né, políticos defendendo, como a Thalíria Petroni. Deixa eu ver se eu entendi. No avião da FAB pode tráfico de cocaína levar pet usar para compromissos pessoais, mas não pode a ministra da Igualdade Social assinar protocolo de combate ao racismo no futebol, como outros ministros e o presidente da CBF. E aí tem outro comentário aqui, dentre vários, separei só alguns, né? Cadê? Do nosso parlamentar premiado, Randolfo Rodrigues. Olha ele. Fiz o L para isso mesmo, para que a notícia seja a de que uma ministra de Estado utilizou o avião da FAB para trabalhar, e não para transportar substâncias ilícitas. Então, assim, sem querer entrar no mérito, né, do para que se utilizava no governo anterior,
um avião da FAB, eu acho que um erro não justifica o outro, né? Ainda que ministros tenham utilizado para fins pessoais, não justifica que ministros anteriores, não justifica que os atuais ministros utilizem para o mesmo fim. Um erro não justifica o outro. Claro. Eu acho que não pode passar pano para isso. Para nada. E esse tipo de discurso do senhor Randolfo Rodrigues, eu acho que mostra bem esse papo que também, mais uma vez, a gente está trazendo aqui, que cai por terra, mais uma vez, esse papo de que o amor venceu, de que quem cria ódio é o pessoal da direita. Esse tipo de declaração não está gerando amor nenhum. Muito pelo contrário, está acirrando ainda mais a animosidade dos extremos, de quem está do lado de extrema esquerda e de quem é da extrema direita. Porque, para quem não sabe, se você acompanha apenas o lado, as notícias pela imprensa, só existe extrema direita, porque pela imprensa só tem isso. O lado da esquerda não tem, não, porque todo mundo faz amor. Eu vi muitas pessoas criticando a postura da ministra e rotularam essas pessoas de extrema direita. E aí uma delas até perguntou, só porque eu estou criticando, eu sou de extrema direita, eu não posso criticar? Isso é crime. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com outra. Como eu falei, você não pode abusar das suas prerrogativas, né? Eu entendo dessa forma. E não é porque em outros governos o avião da FAB era mal utilizado que vão poder fazer dessa forma agora. Inclusive, para fins de curiosidade, né, eu até falei da carona no avião da FAB, é possível pegar carona sim, né? Sim, e isso vale para qualquer cidadão comum. Não sabia disso até então. Você sabia, Rodrigo? Sabia. Mas você tem que entrar numa fila, você tem que esperar um voo que corresponda exatamente à rota que você vai fazer. Não é assim, cheguei e vou embarcar. E vamos combinar aqui entre a gente, né? Eu duvido que tenha um voo especificamente para você ir na final da Copa do Brasil, no horário que você vai para a Copa do Brasil. Mas, dando assim a dica, quem quiser a qualquer hora dar uma voltinha no avião das Forças Aéreas Brasileiras. Tem que procurar a FAB, a aeronáutica, enfim. Mas não é uma coisa simples, não. O voo não tem nenhum tipo de... Não é nenhum luxuoso que nem apareceu no jatinho ali, que o jatinho pareceu ser bem bacana. Não foi um jatinho qualquer, não. Geralmente a galera que pega essas caronas assim são aqueles aviões de Hércules, aqueles grandões, que tem muito luxo, não. O voo da ministra pareceu ser bem confortável, eu até acho que não tem nada contra que ela pegue voo confortável, merece, né? Ela trabalha tanto, inclusive faz questão de trabalhar os domingos, durante o jogo, um sol intenso no estádio do Morumbi, e ela estava lá trabalhando. Claro, imagino que não deva nem ter recebido extra por estar trabalhando no domingo, afinal de contas, o contribuinte brasileiro não tá com ela até sobrando. se manifestou aqui, já que eu li algumas manifestações no Twitter, né? Vou ler a dela. Claro. É inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticadas por isso. O que de fato incomoda? Incomoda o fato do abuso ali do poder. Se eu te falar o seguinte, foi gasto ali, certamente, uma diária de quem tá... Tô falando dela, né? Porque deve ter ido uma dúzia de assessores. Duvido que não tenha ido, mas beleza. Ela ainda falou. Inclusive, precisei abrir mão de estar com a minha família e minhas 2 filhas em um domingo para ir trabalhar. Então, #Força Guerreira. Quem tem filhas pequenas consegue entender o peso disso. A Bruna também queria ter aberto mão, né, do seu domingo em família para assistir o jogo lá, né? Mas foi até melhor. Não. Foi até melhor para você. Eu te avisei antes. Para que... Para. Não, o assunto não é futebol, tá? Tá bom. E só para finalizar aqui, tem uma matéria do Metrópolis, né, que fala sobre o que diz a lei em relação ao uso de aviões da FAB. A lei atual prevê que ministros de Estado só podem usar avião da FAB para viajar entre Brasília e cidades onde tem domicílio quando alegarem motivos de segurança. Mas aí, né, ele não... Pelo que eu sei, ela é do Rio, né? Mas a matéria ela não menciona, né, qual foi a lei, qual foi o decreto. E aí uma busca aqui no Google
nós achamos o decreto 10.267 de 2020, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica. E autorizados, de fato, estão os ministros de Estado. Deixa eu ver aqui. E as solicitações podem ser feitas nas situações relacionadas abaixo. Motivo de emergência médica, motivo de segurança, motivo de viagem a serviço. Então, ela alegou que foi uma viagem a serviço, né, num domingo. Claro. Ok, pode ter sido, né? Também não vamos aqui crucificar. Eu só achei que foi muita coincidência ser logo no domingo de decisão, de jogo importante. E a gente também não pode esquecer que outros ministros estão usando e abusando dos aviões da FAB. E o que eu mais vejo a gente no Instagram, eu fiz o L para isso mesmo, para ver as Forças Armadas trabalhando para o governo. Trabalhando pra caramba, mas eu acho que há excessos aí que não podem ser esquecidos. Eu estou fazendo questionamento, tá, Bruna? Não estou afirmando nada, estou perguntando mesmo. Repito, será que ela ganhou extra para participar desse trabalho? Aí ou ela abriu mão da sua cota? Será que ela foi acompanhada de assessores que também teriam ganhado, de repente, uma diária extra por estar trabalhando arduamente num domingo? Isso é um questionamento, não sei. E outra, né? Aí eu vou chegar mais pontualmente. Porra, por que essa assinatura de convênio com a CBF tinha que ser feito em São Paulo, na final da Copa do Brasil? O que isso trouxe de retorno? Tirando essa notícia da viagem da senhora ministra aí, onde é que saiu essa... Eu não vi em lugar nenhum esse importantíssimo acordo. Não vi destaque nenhum. Destaque mesmo foi a viagem. O vídeo dela falando que ia ver a final a trabalho. Bruna, se você tem uma final de Copa do Brasil e assinatura de um convênio da CBF com o Mineiro, qual o destaque que você vai ter pelo fato de você estar no Morumbi? Porcaria nenhuma. Ou a assessoria de imprensa da ministra é muito ruim, ou não tem noção nenhuma de divulgação. Se isso fosse feito talvez na segunda-feira, que é um dia que tem pouca pauta, teria mais destaque. Ou, sinceramente, acho que a galera já está usando e abusando, esfregando na cara da sociedade, porque sabe que isso não vai dar em nada. Essa é a impressão que eu tenho. Porque é tanto absurdo que está acontecendo que eu fico assim, só pode ser isso. Você acha? Vão sair impunes, então eu vou fazer o que eu bem entender e dane-se. Não é possível, não é possível. E vou mais além. Eu estou exagerando muito. Devo estar exagerando, né? Desculpa, gente. Ignorem o que eu falei. Bruninha, me desculpa aí, mas qual foi mesmo o convênio assinado? Você falou foi no início? deixa eu ver aqui, combate ao racismo. Combate ao racismo no futebol. Tá, e vem cá, e qual é na prática, o que vai acontecer? Você sabe? Não vi ainda. Ninguém falou, cara. Combate ao racismo no futebol. Pelo amor de Deus, gente. Mas é uma questão muito importante. Isso é fato. Muito importante. Você demais. Vê os gringos, né? Esses argentinos vindo para cá em jogo de Libertadores, fazendo gestos para torcidas. Mas tem lei contra isso, já é crime. É absurdo, absurdo. Não, beleza. Assim, não agora entrando nessa questão. Mas fato, isso é fato, mas desculpa, mas qual é o acréscimo que essa lei está trazendo? Isso já é crime. Não prende porque não querem. Qual a novidade? O cara imitou macaco na arquibancada, prende, porra. Por que não foi preso? No futebol a torcida xingou a torcida adversária de... Caraca. E aí, vai fazer o quê? Já tem punição, já teve equipe perdendo mando de campo, fazendo a multa, já teve isso tudo. Que essa nova lei tá aí? Dentro do campo tem algum tipo de racismo? Não sei, eu nunca vi. É uma coisa assim absurdamente grave. Tem assim coisas do esporte que a gente está cansado de lidar, já vê coisas assim, as coisas do esporte. Quem não milita dentro do futebol, não conhece como é que é a realidade do futebol, acha um absurdo. Então, cara, isso é mais velho do que a mantiqueira. E outra coisa, qual é o maior jogador de todos os tempos de futebol Vou falar do Brasil. Quem é? Pelé? Pô, Pelé. Quantos negros tem no futebol? Então vamos dizer que tem racismo dentro do futebol para a necessidade de ter uma lei?
pode ter racismo, é claro que em algum momento vai acontecer, claro que já aconteceu. E se acontecer, tem que ser punido. Já temos lei para isso. Para que trazer uma parafernália toda bonita na final da Copa do Brasil, assinatura de contrato? Eu estou até aqui no site agora do governo. Eu quero saber o que é que foi feito nesse... Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e CBF assinam um protocolo de intenções contra o racismo no futebol na final da Copa do Brasil. E maravilhoso, aí, mudou tudo, né? Hoje o Brasil amanheceu... Um grande avanço no combate ao racismo no futebol ao assinarem um protocolo de intenções em conjunto com a CBF na partida final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. O protocolo traz inúmeras ações que buscam os esforços necessários para todas as partes para promover a igualdade racial por meio de campanhas de conscientização com intuito de prevenção, reforço no papel social estratégico do futebol para a superação do racismo, aprimoramento dos canais de denúncia e o estímulo de oportunidades de formação que promovam a inclusão racial nas diferentes áreas de atuação profissional do futebol, entre outras medidas. Entre outras medidas. Sensacional! Eu acho que a gente nunca tinha visto isso acontecer no Brasil. Foi uma medida magnífica do governo. Agora nós teremos novos slogans, né? Provavelmente eles vão criar um slogan novo para a próxima campanha, porque... isso vai mudar tudo no futebol brasileiro. Os canais de comunicação agora vão funcionar. Você vai ter um telefone, um WhatsApp funcionando, eu tenho certeza disso. Ou você acha o quê? Que eles estão fazendo você de palhaço, fazendo esse tipo de coisa? Você quer realmente que acredite que a partir de agora tudo vai mudar, o racismo acabou, não tem mais nada, vivemos no paraíso e o combate ao racismo será feito de forma eficaz? Qual das duas você acha, Bruna? Prefiro não opinar. Tem nariz de palhaço aí? Eu vou botar o próximo programa, trazer um nariz de palhaço pra gente botar. Eu acho que esse movimento, né, contra o racismo, ele tem que continuar, mas tem que ser efetivo, de fato. É movimento contra o racismo, movimento contra a homofobia, contra a homofobia. Não adianta fazer um monte de lei que no final das contas não vai surtir efeito. Tudo tem que ser combatido, é evidente. Mas, gente, sem mimimi, sem histeria, sem exagero, sem palhaçada para aparecer, porque é óbvio que o problema existe, é óbvio que a gente já passou da fase que a gente vivia na década de 80, na década de 90. Recentemente, até eu me lembro que a gente estava comentando com os amigos, as torcidas aqui do futebol carioca faziam músicas para quando os torcedores do Flamengo caíram da arquibancada, quando o jogador dele faleceu, fizeram música para ele que ele morreu. Claro que hoje em dia isso são coisas inaceitáveis, mas faz parte da cultura do futebol lá de trás. Olha como a gente já evoluiu, olha como a gente já andou para frente, mas, poxa, menos, né? Vamos fazer disso um palanque político. A gente vê que, por exemplo, o racismo, né, no futebol ele ainda é muito forte. Eu sei que nós evoluímos, mas ainda é muito forte. Vídeo que aconteceu com o Vinícius Júnior há pouco tempo, né? Sim, mas isso nem foi no Brasil, né, Bruno? Isso não foi no... Eu acho que lá na Europa isso é muito pior do que aqui. Muito pior. Aqui acontece, né? Mas acontece mais também quando vem o argentino para cá. Né? É isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Dá uma raiva. Não é uma coisa que ninguém gosta, né? Mas acontece, isso é fato. Mas a gente tem que combater baseado nas leis que nós temos. Antes da gente ir para a nossa última pauta aqui, que a gente tá fechando daqui a pouquinho, só falou o seguinte, Bruna, rapidinho, você acha que Paulo Guedes é petista? Hã? Você acha que Paulo Guedes é petista? Deu um nó aqui. Sabe aquele meme da Nazaré? Tá rodando. Né? Segundo o Globo, em curso, Paulo Guedes cita méritos do governo PT. Teve muita coisa boa. Olha aí, que destaque bonito, né? Você acha que é um destaque? Tá, uma manchete. Eu realmente não leio, né, o site da Globo, então eu não sei do que se trata. Você não lê? Você não lê? Que absurdo. Aí eu posso ler a aspa lá de dentro? Por favor. Tu lembra da manchete, né? Elogiou o PT. Aí lá dentro. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Nós podemos falar, entre as coisas boas, a preocupação da inclusão dos mais frágeis e a ideia principal de orçamento participativo. Mas
também teve muita corrupção que precisa acabar. Ou seja, ele pontuou os dois lados. Eu acho que ele foi extremamente feliz e pontuou, foi isento da ideologia política dele. E mais do que isso. Pode falar. E aí, se ele fala, né, um ponto positivo do PT, petista. Aí, se ele fala só coisa ruim do PT, bolsonarista, extrema-direita. Exatamente. Então... Mas o destaque na chamada, que a gente já falou sobre isso, que a galera 90% só lê a chamada, tá lá, tá aqui. Tá aqui, ó. Em curso, Paulo Guedes cita méritos do governo do PT. Teve muita coisa boa. Porra, mas ele falou que teve coisa ruim também, cacete. Então, é isso que a gente fala. Caramba, dá os dois lados. Ele falou assim. E aí, no Flow, ele foi essa semana, ele foi no Flow. Vou botar um trechinho aqui, rapidinho, para você ver o que ele acha do PT. Isso que eu estou dizendo, de polarização, de radicalização, de fake news, de distorcer tudo que as pessoas falam. Então, se o clima for esse, o recado que eu mando para o meu amigo aí, crítico, me criticou, legal, está do outro lado da cerca, problema nenhum, eu estou só me explicando. E, acima de tudo, o amor venceu, não venceu? Então, compreensão, paixão, amor ao amigo aqui, o amigo quer amor, o amigo não quer que você morra atropelado, nem caia do carro, né? Nada disso não. Então faz o L Boa aí, Paulo sorte. Guedes. Tô brincando. Isso eu não vou fazer não, meu amigo. Isso eu não vou fazer. Não, sabe por quê? Vou fazer não, sabe por quê? Eu tô brincando, eu tenho um negócio cara. chamado integridade intelectual. Tá. A integridade intelectual me diz o seguinte: eu consigo aplaudir, ter tolerância, aceitar um governo que está do outro lado. Um governo que defende ideias diferentes. Tá aí, tá aprovado. Temos um petista? Deixa eu te falar uma frase que atribuem a ele. Bem, não sei se é dele mesmo, tá? Mas eu acho sensacional. Petista é uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo sobre os próximos 4 anos, mas não lembra nada dos últimos 16. Maravilhosa. Se não foi dele, que o autor merece salva de palmas. Paulo Guedes, parabéns por essa frase que estamos atribuindo a você a autoria. Se não foi, o autor, salva de palmas aqui para você. Maravilhoso, maravilhoso. Bruninha, vamos puxar o bonde? Vamos. Vamos puxar o bonde que tá na hora. Ó, e você aí que está acompanhando a gente, se ainda não deu like, por favor, mete o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, a gente precisa muito da sua ajuda, tá vindo um monte de novidades que a gente está programando aí, Bruninha tá empolgadaça aqui. Sou ansiosa, já falei, quero chamar um monte de gente para vir para cá, mas a galera só vem se a gente bater uma meta. Exatamente. Então me ajudem. Quem vocês querem? Vocês podem deixar as sugestões aí, né? Quem vocês querem que eu faça convite para ser entrevistado? Me ajudem, né? Eu sei que uma galera vai falar Bolsonaro, tá? Mas... É fácil a gente conseguir trazer Bolsonaro aqui. Mas a gente só vai trazer Bolsonaro quando tiverem 100 mil inscritos no canal. Olha aí. Pô, meta traçada. Gostei, Bruna. Aprovado. Então, meta traçada por mim. Você Depois vou ter que me virar para trazer Bolsonaro. Agora vai lá. Olha aí, você que está aí se inscrevendo no canal, mete o dedo no like, mais uma vez pedindo aqui esse reforço para você. E fica ligado que a gente volta aí com mais novidades. Bruna, obrigado mais uma vez. Beijão. Obrigada a você, obrigada a todos que nos assistiram. E também sigam-nos no Instagram. @direita.pod, né? POD. Não tem nada, mas logo terá. Queremos seguidores. Por favor, nos ajudem. Exatamente. Valeu, galera. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau, Bruna. Até, gente. Beijo. Não desloga, não, Bruno. Tá bom.